Olá, turma do terceiro ano do ensino médio do Colégio Penísia Freire. Mais uma vez, nossa quinta aula, através da plataforma, através desse espaço virtual. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nessa quinta aula, nós vamos ver tipos de coerência. Esse assunto já serve para a nossa segunda unidade, certo? Tipos de coerência. Vamos começar. Veja, a coerência é fato imprescindível em qualquer texto, né? E os textos, eles precisam seguir um encadeamento de sequência de informações que devem ser seguidas, né, de lógica, de informações que estejam de forma completa, sem informações que estejam incompletas, não é? Por exemplo, quando eu utilizo um texto, uma informação e começa o enunciado sobre o Brasil vem desempenhando um grande papel. Ponto. Hoje, as pessoas estão... Eu já quebrei aí um pouco o ritmo. Se o Brasil está desempenhando um grande papel, eu logo pergunto, qual papel é esse? Não é? Então, tem elementos que você deve, informações que devem ser trabalhadas, exploradas, não é? A fim de que evite que o texto fique incoerente. Não é? Então, um texto coerente é um elemento necessário para um bom texto. E ela está ligada com os sentidos da produção, ou seja, os recursos que garantem a escrita maior organização argumentativa. Já um texto incoerente fica privado de significação, além de não cumprir sua principal função, né, que é comunicar. A comunicação só é estabelecida se, no diálogo ou no texto, essa comunicação estiver adequada. Adequada com linguagem, adequada com as informações pertinentes ao que está sendo solicitado, proposto. Eu não posso estar trabalhando sobre um tema determinado e de repente mudar. Além de mudar de tema, eu estou quebrando aí o ritmo de encadeamento de informações coerentes pertencente a um tema, certo? Então, os textos, eles devem seguir uma coerência, a fim de que o leitor possa compreender. Percebam que quando eu estou diante de uma conversa, o outro tem como me perguntar, professora, como é que isso ocorre? Então, quais são os tipos? Né? Então, a pessoa tem como parar a conversa ali e perguntar, esclarecer. Mas, se for em um texto, como é que você, como leitor, escrevendo, tem que identificar esses fatos? Com trabalho minucioso de escrita e reescrita para poder seguir as sequências lógicas que um texto ou que qualquer tipologia que você venha escrever possua encadeamento de fatos coerentes. Então, vocês podem perguntar, tipos de coesão, certo? Nós vimos aula passada sobre coesão, que são os recursos que garantem uma ligação de informações dos períodos, né, de parágrafos, e eu devo utilizá-los, né? Eles podem ser conjunções, podem ser advérbios, podem ser o pronome demonstrativos, né? Todos eles podem trazer a coesão do texto, né? E só tomando cuidado na compreensão do sentido dessas conjunções e desses elementos, né? Que você queira trabalhar no texto. Então, assim como existem tipos de coesão, que nós também vamos ver, existem os tipos de coerência, isso,
que garantirão a compreensão, a organização e a não contradição de ideias e argumentos informados. Né? Seguir esses tipos de coerência garante que você possua ou continue o texto de forma coerente, sem falhas, sem desvios de informações. Não é verdade? Então, entender 6 tipos de coerência textual é necessário para quem quer, por meio da escrita, estabelecer uma interessante relação dialógica com o leitor. Significado da palavra coerência, não é? A coerência, ela tem essa intenção de que o texto, alunos, permaneçam com informações lógicas, encadeamentos e sequências de forma lógica. Nós vimos na aula passada que a coerência ela está relacionada com a competência 3 do exame do Enem. Né? O Enem, ele solicita e ele penaliza na competência 3 a coerência. Se por um acaso eu produzi o texto e lá na introdução eu informei um fato que não desenvolvi, que não explanei, que não argumentei, que não consegui trazer informações sobre ele, eu vou perder pontos. Mas se eu tiver mais falhas no texto, eu vou perder, vou sendo penalizado na competência 3. Então, a coerência é imprescindível. Você estabelecer uma conversa, um texto de forma coerente. E existem 6 tipos de coerência textual. Vamos vê-los. Tipos de coerência. Nós temos a coerência sintática, a coerência semântica, a coerência temática, a coerência pragmática, a coerência estilística e a coerência genética. Grave aí no caderninho de vocês, escrevam. No módulo de vocês tem exercício, não é? Não deixem de fazer as atividades do módulo. Tem produção de texto, façam os temas lá, o sétimo tema, tente fazer o 7º tema da produção textual. Verifique se o seu texto tem encadeamento coerente. Peça para alguém ler, não é? Se alguém não entendeu alguma informação, você pode ter ainda a possibilidade de refazer e assim evitar errar em coerência na parte da produção de texto solicitada no Enem ou em vestibulares ou em concursos, certo? Então, nós vamos ver agora primeiro tipo de coerência. Vamos lá? A coerência, temos a coerência sintática. Isto mesmo, coerência sintática, você pensa logo em quê? Em sintaxe, né? Em sintaxe, em função sintática. Né? Informações de estruturas de períodos que necessitam da sintaxe, da sintática. Então, veja, período como escreve uma coerência sintática, a ninguém não que conheça não. Você entendeu alguma coisa? Não, nem eu. Vejam que para eu estabelecer um texto, eu tenho que manter a sintática, né? As informações do período, da oração de forma sintática, de forma que eles estabeleçam relação uma com a outra, né? O que não ocorreu nesse enunciado aí. As palavras estão em desordem, não seguiam informação nenhuma, não dá para estabelecer interferência alguma nessa informação aí apresentada para nós. Isso? Pois é. Ainda que não compreenda a coerência sintática, ninguém escreve uma oração desse jeito, não é verdade? Porque o nosso sistema já trabalha com identificação de sujeito, predicados, né? Depois eu posso vir com meus termos integrantes e meus termos acessórios para melhor explicar, explanar, abranger a informação. Não é isso? Então, vejam, esse é o princípio básico da sintaxe.
Elaborar frases nas quais se estabeleçam elementos da oração que estejam dispostos na ordem adequada. Como é a minha ordem adequada? É identificar meu sujeito, meus predicados, identificar se há termos integrantes, acessórios, não é? Que possa completar, assim, o sentido e fazer um complemento de uma parte com a outra. Então, além disso, a coerência sintática vai evitar a ambiguidade. Isso mesmo. O que é ambiguidade, professor? A ambiguidade é duplo sentido. Um texto, ele não pode deixar margem para ambiguidades, para que a pessoa não identifique de quem, para onde, não é? Está sendo direcionada a informação. Ou seja, falhas de entendimento e garante o uso adequado dos recursos coesivos. Lembra que eu no início já falamos sobre elementos coesivos e eu lembrei a vocês que esses elementos coesivos ocorrem por conjunções, advérbios, pronomes, né? Eles fazem os papéis de trazer coesão ao texto, de trazer essa ligação de informação para que não se percam aí o estabelecimento de informação adequada no texto. Vamos lá para a coerência semântica. Bem, semântica está no campo do significado, não é isso? A semântica, né? Quando nós estudamos semântica, por exemplo, eu parto daquelas informações de que o que é substantivo, né? O que é adjetivo, o que é verbo, semântica na ordem do significado das palavras, né? De classes gramaticais também. Então, ao mencionar semântica, nos referimos ao desenvolvimento lógico das informações, ou seja, a construção de argumentos em sequência e sem contradições. Então, a semântica, o campo da área linguística, nos garante o significado das palavras, ou seja, as relações entre os seus signos e os seus referentes. Lembram que nós estudamos ano passado o uso de signos e significantes, né? O signo e significantes. Então, está nesse campo aí dos significados, da estrutura, não é? E do conceito das palavras. Então, já estudamos agora a sintática, a semântica, vamos para a próxima. Olha, a coerência temática é bem simples, não é? Se refere ao tema proposto. Se foi lançado para mim o tema sobre discutir a desigualdade raciais no Brasil, né? Como diminuir o avanço do coronavírus no Brasil, né? Então, eu vou trabalhar as informações referentes a esses temas. Ao trabalhar as informações referentes a esses temas, eu identifico a palavra-chave e vou elencar informações pertinentes a eles. Então, eu não posso, de repente, mudar de tema. Se é para falar sobre saúde, eu falo sobre educação. Se é sobre educação, eu falo sobre transporte. Enfim. Não posso estar trazendo informações as quais não competem ao tema solicitado, certo? As informações devem estar concatenadas com o tema sugerido. Então, se eu mudo o meu tema, eu perco aí a coerência temática. Então, ao identificar um determinado tema para a produção de texto, você separa informações que estejam de acordo com a proposta solicitada. Esse é o princípio da coerência temática, que segue apenas ideias que sejam pertinentes para o desenvolvimento do tema. Entenderam? Anotem aí que a temática se refere ao tema. Não tem como vocês errarem essa questão. Se eu deixo para vocês fazerem uma atividade que já relacionada sobre um tema e pergunto se o autor seguiu realmente o tema solicitado, de repente vocês verificam lá que ele mudou o tema, então ele errou na coerência temática, certo? É assim que vocês vão desenvolver as atividades referente a esse assunto. Lembrem-se de fazer o tema lá do módulo,
responder às atividades do módulo sobre coerência e coesão que tem no módulo, certo? Revisar os assuntos e, quem não fez, fazer as atividades que estão sendo postadas lá na plataforma do Colégio Ofenísia Freire. Vamos para a coerência pragmática. Bem, o que é pragmática, não é? Vocês podem estar perguntando, o que você sabe sobre pragmática? Então, a coerência pragmática é a parte da linguística que estuda o uso da linguagem em relação aos seus interlocutores. Ele trabalha a linguagem dos interlocutores e a influência do contexto comunicacional, né? Referente à comunicação. Vocês lembrem do assunto sobre elementos da comunicação, função da linguagem, que para poder explorar melhor essa coerência pragmática. Todos os textos que podem ser orais ou escritos, né, devem seguir a coerência pragmática. Né? Quando você quer fazer uma pergunta, por exemplo, a sequência da fala esperada é uma resposta. Ocorre também ao fazer um pedido, é pragmática, não é? É impossível que simultaneamente você dê uma ordem. Quando essas expectativas são quebradas, temos um claro exemplo de incoerência pragmática. Ou seja, pragmática é seguir uma ordem, não é? É seguir uma ordem de sequências esperadas. Se eu faço uma pergunta, eu espero uma resposta. E não outra pergunta, vamos assim supor, não é? Então, temos que tomar cuidado na coerência pragmática, não é? Referente a esse assunto. A coerência estilística. Bem, o que vocês entendem sobre estilo? Anotem aí os conceitos para não esquecer e para que na hora da prova, na hora de um concurso, de um vestibular, vocês não precisem estar sempre retornando ao assunto, porque ao momento que eu anoto, escrevo, faço atividades, eu tenho maior chances de adquirir esse conhecimento seja internalizado e assim eu não esqueço, certo? A coerência estilística é o estilo, outro tipo de coerência ao qual se diz respeito à variedade linguística. Por exemplo, se eu adoto um texto que eu posso utilizar uma linguagem formal e de repente eu possa mudar e eu mude para formal, eu quebrei aí minha coerência estilística. A coerência estilística está de acordo com a linguagem. Se eu escolho uma linguagem formal, eu devo utilizar essa linguagem formal sempre no texto, certo? Por exemplo, o texto dissertativo argumentativo, ele não dá a margem de ser uma linguagem formal. Ele pede, ele solicita característica do texto dissertativo argumentativo, da tipologia dissertativa argumentativa, a linguagem formal. Por isso que eu não posso mudar minha variedade ali naquele texto. Há textos, professoras, que podem, sim, há textos que podem ser utilizados as duas linguagens ou outras, não é? Mas vocês têm que se atentar às tipologias sexuais e ver que cada uma delas segue o seu gênero. E o seu gênero, ele trabalha com algumas características que podem ser utilizadas, certo? Então, temos que prestar atenção os enunciados, o que eles pedem e verificar se não atendeu a linguagem, se era formal de repente ele mudou, se era informal de repente ele mudou, se era outro nível de linguagem, que nós já vimos também níveis de linguagem. Então vocês têm que prestar atenção, vocês já viram, vocês não saberem identificar muito bem esse tipo de falha de coerência estilística. Por exemplo, não é adequado começar uma redação utilizando uma linguagem culta e de repente alterar o sentido do estilo e empregar uma linguagem coloquial, não é mesmo? Então, foi esse o exemplo que eu estava informando a vocês, que não é bem assim, pode ser qualquer outro gênero, não é? Que vocês produzam e identifiquem que a linguagem, por exemplo, de redação oficial,
Eu não posso utilizar uma linguagem nesses textos, uma linguagem formal, certo? Sempre tem que ser linguagem formal. Então, temos que prestar atenção, tomar cuidado, verificar o vocabulário, a linguagem, para não cometer esse erro de coerência estilística. Outra coerência é a coerência genérica. Isso mesmo. A do gênero. Vocês viram, olha, que nós começamos com a semântica, depois com a sintática, pragmática, não é isso? Temática. Agora estamos na genérica. A genérica vem do gênero mesmo. O texto nosso do Enem, ele pede na competência 2 o gênero solicitado. O gênero solicitado é dissertativo argumentativo. Então, vamos supor que você produziu um texto, mas ele parece mais uma narração que um texto dissertativo argumentativo. Você pode perder nota se você começou com uma narração. Por exemplo, pegue qualquer tema, vamos supor, dos surdos, e você começa a fazer uma narração, eu tenho um vizinho, você já não está no gênero que foi solicitado. Agora, se de repente você mudar para o gênero, então ainda vai ser avaliado, mas se você continuar em outro gênero que não foi solicitado, sua redação é zerada, porque não atingiu aí uma característica imprescindível para a produção do texto, que era seguir o gênero solicitado. Certo? Então, esse tipo de coerência está relacionado à escolha adequada do gênero textual. Existem vários tipos de gêneros, na verdade, disponíveis para cada ato de fala e de escrita. Por exemplo, se você pretende escrever um texto para anúncio, né, sobre algum produto para venda, é preciso escolher a linguagem, saber que tem que utilizar verbos imperativos, não é verdade? Então, o texto é diferente de um texto dissertativo argumentativo, de uma narração, de uma descrição. A partir do momento que você identifica o gênero, não é? E para isso eu tenho que ter um conhecimento dessas tipologias, dos gêneros que se enquadram nessas tipologias, certo? Veja, se o intuito é contar uma narração, então você pode escolher algum gênero dentro da tipologia narrativa, conto, a crônica, não é? São várias opções que você pode identificar, uma fábula. Então, gente, alunos e turma, vocês têm que prestar atenção na coerência genérica, não é? Aí você pode perguntar, professora, isso é besteira? Não cai não, não precisa não. Se não cair cobrando em questões, cai na produção de texto. Se não for no Enem ou em vestibular, cai na identificação da tipologia, entenderam? Então, é algo que é imprescindível o conhecimento. Eu não posso negligenciar esses assuntos porque eles são cobrados naquela parte que ele pede interpretação e compreensão de texto, vai entrar os gêneros textuais, vão entrar. Né? Muitos alunos perguntam, professora, não precisa estudar isso porque não cobra no Enem, não cobra a parte escrita. Mas lá vocês podem ver que tem os gêneros textuais. Tem conto, tem crônica, tem resenha, tem artigo de opinião, tem tudo, certo? Para vocês interpretarem. Então, é necessário que eu trabalhe. Enquanto coerência genérica, eu estou no caminho de que o que for solicitado de gênero textual, eu tenho que saber. O Enem é bem fácil, porque eu já vou fazer a prova sabendo que o gênero que é solicitado é sempre esse, dissertativo argumentativo. Mas há outros vestibulares que eles solicitam mais de um. Então, o aluno ele precisa trabalhar durante o ano, durante o ensino médio, ou enfim, o tempo que for, trabalhar outros gêneros textuais, outros gêneros, na produção escrita,
certo? Então, é necessário, sim, saber e produzir esses textos. E identificar se eles seguem realmente as características e os elementos básicos para cada gênero textual. Então, para o texto ser considerado coerente, é necessário o quê, gente? Apresentar lógica em relação às suas informações. E, além disso, possuir coesão. Já disse a vocês o que é a coesão. São esses recursos, esses elementos que são as conjunções, os advérbios, os artigos, os pronomes demonstrativos, todos eles fazem parte da coesão. Coerência e coesão devem caminhar juntos, certo? Devem estar lado a lado. Olha, é fundamental que as partes também sejam coerentes no plano semântico e assim evita deslocamentos de informações, lapsos e excessos de ideias e argumentos incoerentes, certo? É necessário ressaltar que a coerência e a coesão são elementos que devem caminhar lado a lado. Eu não posso produzir um texto e não agregar a ele elementos coesivos. Não é? Na produção de texto, eu vou estar perdendo na competência 4. Não é? Se eu não tenho coerência, eu perco na competência 3. Então, eu sou penalizado, eu sou exigido a entender esses elementos, esses tipos de coerência no texto, em qualquer gênero e em qualquer plano, né, de interpretação que vocês venham a realizar. Então, anotem, escrevam, façam atividade, produzam o texto dissertativo argumentativo, a redação, a produção de texto. É imprescindível para que eu trabalhe esse assunto, a escrita e leitura. Então, percebam que, pois enquanto um deles ocupa o plano da significação, que é a coerência, o outro trabalha estruturando as estruturas, os períodos, a ligação das informações, que é a coesão, certo? O texto tem que possuir esses dois, a coerência e a coesão ao mesmo tempo. Se eu não perder a nota por conta da coerência, eu posso perder por conta da coesão, por falta de elementos que liguem essas informações, esse plano da significação, certo? Então, estudem, façam atividade, releiam, escrevam e anotem esses assuntos, os significados deles, para assim não acumular assunto para estudar tudo de uma vez. Então, gente, esses tipos de coerência, eles caminham, eles se interligam, não é? Na argumentação, na escrita, na fala, no discurso, na interação, na opinião, porque há esse processo de comunicação que é dinâmico, não é? Que precisa que o outro se interesse, que o outro se interesse nessa fala, nessa linguagem, nessa escrita, para que o processo de comunicação continue e que os elementos de coerência sejam totalmente utilizados de modo plano e organizado. Não é? Então, não esqueçam dos tipos de coerência. Anotem, sigam, são 6 elementos de coerência textual. Anote o significado, procurem exemplos. Vai ter atividade para vocês na plataforma sobre esse assunto. No módulo de vocês também tem, certo? Então, é necessário que vocês respondam e façam, para que quando voltarmos, não fique muita coisa acumulada para estudo, né? Principalmente vocês que estão na fase final, tem o Enem esse ano ainda, com fé em Deus. Então, vamos retornar e assim conseguir elaborar a primeira prova, né? E o simulado da segunda unidade. Continuando aqui, vamos ver uma atividade na prática sobre esse assunto. Veja, sobre os tipos de coerência textual, assinale a alternativa correta. Veja,
Lá vai ter as alternativas, né? Vamos ver aqui ler os enunciados primeiro. Ele vai dizer o significado de cada uma e aí nós vamos voltar para lá e ver qual que se encaixa adequadamente em cada uma delas, certo? Veja, tipo de coerência que diz respeito à adequação dos elementos que compõem a frase. Como a ordem como eles são dispostos, seleção lexical, coesão e regras de concordância e de regência. Sua principal função, eliminar estruturas ambíguas, assim como o uso de inadequado dos conectivos, elementos indispensáveis para a coesão textual. Preste atenção. 2. Com exceção das inserções explicativas, como citação, paráfrase, todos os enunciados de um texto precisam ser coerentes e relevantes para o tema. Olha, para o tema. Para que se consiga esse tipo de coerência, frases em que nada contribui para a sequência lógica dos argumentos devem ser evitados. 3. Tipo de coerência que acontece quando as condições do contexto são favoráveis aos atos da fala dos interlocutores. Por exemplo, quando fazemos uma pergunta para o interlocutor, espera-se uma resposta. Olhe, preste atenção, vimos isso no assunto. 4. Tipo de coerência que é estabelecido entre os significados e os elementos do texto, quando as frases em sequência aparecem desprovidas de sentido. Dizemos que se trata de ideias contraditórias. Preste atenção. Tipo de coerência que exige um único tipo de linguagem seja mantido ao longo de um texto. Se a linguagem é formal, ela deve continuar sendo formal, não é? Ela deverá ser preservada até o final da composição, o mesmo servirá para a linguagem coloquial. Vamos ver? Nós temos estilística, é o que ele diz aqui na primeira, estilística? Não, né? Tipo de coerência de respeito aos elementos compõem. Estilística da linguagem, não é? Então não é. Então a letra A não é. Não é? Ele diz, semântica está no campo dos significados, né? Das palavras. Pragmática dessa ordem, que não deve ser quebrada. Então vamos ver aqui. A primeira fica sendo o quê? Tipo de coerência de respeito à adequação dos elementos que compõem a frase, como a ordem como eles estão dispostos na seleção lexical. Então, aqui é a sintática, essa estrutura, que mantém a estrutura da sintática, né? Sintaxe. A outra, ele fala, com exceção de explicação, todos os enunciados de um texto precisam ser coerentes e relevantes para o tema. Então, aqui é temática, relacionado à temática. A outra, ele diz tipos de coerência que acontece quando as condições do texto são favoráveis. Se você faz uma pergunta, espera uma resposta. Então, é a pragmática. Não é isso? A outra, tipo de coerência que é estabelecido significado. Significado está na semântica. Não é isso? Semântica. E, por fim, nós temos o tipo de linguagem, que está no estilo, na estilística, não é isso? Então, só sobra aqui a letra B para a nossa alternativa. Aí, correta é a letra B. Então, é bem simples o assunto. São 6 tipos de coerência. Né? Revisem, anotem o assunto, façam as atividades. Será postada também uma atividade sobre esse assunto. Tem questões no módulo de vocês sobre esse assunto. Tem os temas. Tentem fazer o tema 7. Eu pedi para vocês, aula passada, o tema 5 e 6, né? Tentem fazer o tema 7. E assim vocês vão estar trabalhando. Vocês vão ver como esses assuntos todos se encaixam. Aí vocês vão ter maior facilidade em responder questões do Enem, de vestibular, de concursos, ao prestar atenção nesses assuntos que são imprescindíveis na compreensão e interpretação de um texto.
E por fim, fiquem em casa, espero que todos fiquem bem, mantenham distância e até a nossa próxima aula.